Saudações, nobres senhores. Iniciamos agora uma aula revisão para o exame remoto número 1, que os senhores farão na sexta-feira, dia 8, ok? Prestem atenção, por favor. Dentre os assuntos estudados, nós estamos em fontes do direito, ok? Fontes do direito, nós estudamos lei, vimos a pirâmide gaussiana, vimos jurisprudência, vimos analogia, vimos de uma maneira mais simplificada e mais resumida costumes, certo? E esses temas serão objeto de prova. Vimos também, que o direito não é só lei e que um juiz não se exime de julgar ou sentenciar pelo simples fato de não existir lei sobre o assunto, porque o direito não é só lei. Há várias outras ferramentas para se resolver controvérsias. Bom, dentre tantas ferramentas, nós temos a analogia. A analogia é quando você usa, no caso, uma lei que foi feita para cuidar de um assunto X, mas você a usa por analogia, por existir semelhança com o assunto Y, e no assunto Y não há lei sobre aquele assunto. Existem inúmeros casos. Alguns bem simples, alguns exemplos de laboratório, alguns mais complexos, alguns que demandam, além da analogia, vários outros raciocínios. Inclusive eu mandei vasto material facultativo para vocês de grandes questões do direito que foram resolvidas por analogia, ou também por analogia, tá? Inclusive a união homoafetiva, por exemplo, certo? É um dos exemplos. Existem questões complexas no direito que são discutidas até hoje e não tem solução ainda. Uma delas é o seguinte: nos crimes contra a ordem tributária, o que é isso? Aquele que está sonegando um tributo, isso é crime. Só a título de exemplo, Al Capone, um gangster italiano, um gangster americano de Chicago, mafioso, líder de quadrilha, pessoa muito perigosa, muito rico, muito importante, muito influente, mandou matar muita gente, mandou surrar muita gente, cobrava propina, subornava vários agentes do Estado, não só policiais, mas fiscais e juízes, promotores, deputados, enfim. Um gangster famoso. Eles nunca conseguiam colocar a mão nele. Sabe por que ele foi preso? Fraude tributária. Sonegação de imposto. É crime. Não é só a multa por ter sonegado. Você vai ter que pagar um imposto, ainda vai ter que pagar uma multa. Não, é crime também. Dependendo de como isso é feito, isso também é crime, certo? Só que nesses crimes no Brasil, se o empresário pagar toda a dívida, inclusive a multa, e o imposto que ele sonegou, antes do promotor iniciar o processo, ele tem a pena extinta. Ele não vai ser responsabilizado de natureza penal. Bruno, é razoável, as cadeias já estão lotadas, as cadeias não ressocializam ninguém. E o empresário, você vai querer educar, ressocializar um empresário? Que bobeira, ele já está ressocializado. Isso não vai mudar ele não. Não vai mudar a índole dele não e tal. Não precisa dele ficar preso, ele não é perigoso, ele já foi pego, ele já pagou, deixa isso pra lá. Bom, é um raciocínio. Aí a gente pode interpretar o seguinte: isso é assim porque são empresários, sonegam grandes quantidades de impostos, né? Se fosse um pobre coitado, tava na cadeia. É o que nós chamamos de seletismo penal. O direito penal seleciona quem ele vai punir e deixa de fora outros. É uma questão para a gente discutir com mais calma, tá? No futuro, depois que os senhores iniciarem os estudos no direito penal, a gente pode até montar um debate, uma live sobre isso aí. De todo modo, olha o que alguns defensores públicos, e o defensor público é aquele que advoga para as pessoas que não têm condição de pagar um advogado, geralmente pessoas pobres, né? Na sua imensa maioria. Pessoas desfavorecidas. O que eles pregam? Olha, se o cara que sonegou imposto foi pego, se ele pagar tudo, ele tem a pena extinta.
Por que que alguém, quando furta alguém, ou quando pratica um estelionato, ou uma apropriação indébita, que são crimes contra o patrimônio, praticados sem violência, certo? Crimes praticados sem violência. Se eles restituírem todo o patrimônio subtraído, eles deveriam também ter a pena extinta. Como é que funciona hoje? Né? Isso funciona como uma causa atenuante, certo? Dependendo da fase que ele faz isso. E dependendo da fase também pode ser até ele terá a pena reduzida, mas ele não vai ser perdoado não. Ele vai responder o processo, vai ter que pagar com a pena menor. Tudo bem? Eles defendem que, por analogia, esse benefício dos crimes contra a ordem tributária deveria também ser estendido aos crimes contra o patrimônio se praticados sem violência ou grave ameaça. Isso é um raciocínio por analogia, estão entendendo? Quer ver um outro raciocínio por analogia muito famoso? Ele é mais histórico do que importante atualmente. Tem um advogado muito famoso, já falei para vocês na aula. Todo mundo que quer advogado vai ter orgulho dele. Quase todo advogado tem alguma frase dele nas suas petições, no seu cartão ou lá no seu escritório. É o Heráclito Sobral Pinto. Um advogado famoso, importante, inteligente, um gênio. Vejam, ele se dedicava a algumas causas, por vocação mesmo. E ele defendeu alguns presos políticos famosos na era Vargas. Principalmente Luiz Carlos Prestes, vocês fizeram vestibular há pouco tempo, sabe quem é ele? E o Harry Berger. Eram comunistas, né? Daquela época ali do Getúlio Vargas, uma época meio que barra pesada. Ditadura, repressão violenta, combates, guerra civil. Bom, eles foram presos e eles não tinham garantias legais nenhuma. As condições do cárcere eram terríveis. Células úmidas, frias, sem higiene, sem ventilação, alimentação da pior qualidade, sem água, sem banheiro, era um horror. Bom, por pior que seja o criminoso, isso não pode ser assim. Não pode ser assim. Não é o propósito, né? Não é para isso que existem as prisões, não é para isso que existe todo o aparato estatal para se reprimir crimes. Nós não podemos tolerar. Mas ele, como é que ele ia pedir a melhoria das condições se na época não existia lei sobre isso? O que ele fez? De forma brilhante, ele usou como analogia, soa até como uma provocação, um sarcasmo, uma ironia. Ele usou como analogia a Lei de Proteção aos Animais. Mandei esse material para vocês, para dizer que os animais deveriam ficar sob certos cuidados. E essa lei, na verdade, foi um decreto que foi editado pelo próprio Getúlio Vargas, e vale citar, quem conhece a história, Getúlio Vargas era apaixonado por cavalo. Então ele tinha o interesse dessa lei de proteção aos animais. Quer dizer, ele pediu para que se usasse como analogia uma lei para proteger animais para se aplicar aos presos políticos. Quer dizer, foi uma vergonha internacional, né? Poxa, olha o que está acontecendo aí, cara. Enfim, analogia. Né? É bom que os senhores tomem ciência desses exemplos emblemáticos. Vamos lá. Peguem na apostila e estudem a diferença entre fonte formal e fonte material. Tem um conceito lá e coisa e tal, certo? É bom estudar. E vocês vão estudar também jurisprudência. Tudo bem? O que é jurisprudência? Qual o conceito? Bom, jurisprudência é mais ou menos assim. Quando eu tenho uma decisão, ela vale para quem foi parte no processo. Para quem não foi parte no processo, aquela decisão não se aplica. Agora, e quando são muitas decisões no mesmo sentido, em casos semelhantes? Tem um monte de caso igual. Um monte de caso igual. Todo mundo que está entrando com aquele caso está ganhando. E tem, às vezes, uma construção na decisão do juiz por que a pessoa ganhou ou não. Vejam, aquelas várias decisões reiteradas no mesmo sentido, elas criam o que se chama de jurisprudência. Então os próximos juízes, quando forem julgar, em vez de ficar quebrando a cabeça, como o outro juiz ficou, demorou um tempão para chegar a uma conclusão, você usa aquilo como jurisprudência e resolve o caso de uma vez.
Jurisprudência é uma fonte do direito, principalmente ou unicamente nas decisões interpartes que somadas viram fonte do direito. Lembrando que na decisão erga omnes, uma única decisão serve para todo mundo, certo? Aí já não é jurisprudência. Fique atento a isso, tudo bem? Um juiz, né, pode deixar de julgar algum caso porque não existe lei sobre isso? Vocês já sabem que não. Dê uma olhadinha também na apostila sobre costume, tá bem simplificado, não tem muita dificuldade, tá? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nas questões aqui, o que a gente pode falar mais sobre isso. Eu quero que vocês estudem súmula vinculante, tá? Vocês lembram da súmula vinculante? Súmula vinculante ela é estudada dentro do assunto jurisprudência. Como que ocorre com a súmula? Todo e qualquer tribunal pode emanar uma súmula, certo? Porém, só o Supremo Tribunal Federal pode editar súmulas vinculantes. E como o Supremo Tribunal Federal só julga causas constitucionais, todas as súmulas são sobre questões constitucionais. Entendam isso, aprendam isso. Veja, Bruno, quando eu tenho várias decisões no mesmo sentido, eu tenho uma jurisprudência. E quando você tem jurisprudência divergente, isso é possível? É. Às vezes vários tribunais entendem de uma maneira e outros tribunais entendem de outra totalmente diferente. Então eu posso ter jurisprudências divergentes. Bruno, aí avacalhou tudo. Se a jurisprudência, né, são decisões no mesmo sentido, dá uma certa segurança, dá uma certa orientação precisa no sentido, se os juízes estão discordando entre si, agora acabou tudo. Como é que eu faço? Mas existe jurisprudência divergente. O tribunal pode se reunir, juntam todos os desembargadores ou todos os ministros. Só, olha, vamos votar no mesmo sentido, vamos resolver isso aqui, vamos discutir, estudar, cada um vai ter a sua palavra, cada um pode pedir a vista. O que é a vista? É o estudo daquele processo. Bom, vamos estudar sobre isso e vamos chegar a uma conclusão. Essa conclusão é a súmula. A súmula é uma jurisprudência unificada, visando a igualdade, visando a segurança jurídica, visando que todos tenham o mesmo tratamento jurídico. Só que o juiz não é obrigado a seguir a jurisprudência, normalmente eles seguem, assim como ele não é obrigado a seguir a súmula, salvo a súmula vinculante. A súmula vinculante ele é obrigado a seguir, tudo bem? Estudem esse assunto, está no material que eu mandei para vocês, tá? É um assunto extremamente importante. Eu quero que vocês saibam uma coisa. Toda vez que vocês estiverem lendo o artigo e o artigo fizer embaixo referência a uma súmula, vá lá na parte de súmula, estuda e aprende aquela súmula, que se for no concurso público, no exame de OAB, vai cair. Súmula cai, súmula é importante. Se você conhecer os artigos e a súmula, você já está um grande passo na frente de muita gente. Claro que direito não é só artigo, direito não é só súmula, mas você já deu alguns passos, você já começou bem, certo? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, falando da súmula vinculante, ela é aprovada por 2/3 dos membros do Supremo, são 11 ministros, tá? As súmulas, elas podem ser alteradas pelo Supremo no futuro? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema nenhum. Vamos lá. Ok. As questões eram essas, tá? Não deixem de estudar também sobre costumes. Tem isso na apostila de vocês. Então, boa prova para vocês. Senhores farão na sexta-feira, ok?